Então, queridos irmãos, boa noite a todos, outra vez. Boa noite. Muito bem. Vamos começar já, porque assim terminamos, se Deus quiser, mais cedo. Embora não vou mentir para ninguém, vou falar muito hoje. Não pretendo, espero que não dure mais que 45 minutos. Mas, na verdade, assim, vai ser uma coisa contínua, então não temos pressão de que tem que o livro inteiro, o capítulo inteiro terminar. Podemos fazer pouco a pouco e o livro inteiro, pois mais cedo ou mais tarde terminaremos. Então essas formações têm o intuito de ajudar a entender o que significa ser cristão. Vou, na verdade, ler um trecho aqui que o próprio Ratzinger escreveu. O livro pretende ajudar a compreender de uma nova maneira a fé como uma possibilidade de uma verdadeira existência humana no mundo de hoje, interpretando-a sem transformá-la num mero palavreado que tem dificuldade de esconder um vazio espiritual completo. Isso faz parte, esse pequeno trecho faz parte do prefácio do livro original que foi lançado em 1967. Então, Joseph Ratzinger, na época professor na faculdade de Tübingen, na Universidade em Tübingen, na Alemanha, ele escreveu esse livro. Ele dava aulas e, pois, alguém pediu que ele pudesse organizar, ele se inspirando também num professor. Ele pegou todas as aulas e ele mesmo fez um livro chamado Introdução ao Cristianismo. De introdução não tem nada, porque não é um livro introdutório. É um livro, de fato, para pessoas com boas noções de filosofia e teologia. Por isso que, assim, vocês podem comprar, mas assim, se entenderão algo ou não, vamos ver. Mas não é um livro, de fato, para os iniciantes. Como o Brasil também não é para os amadores, esse livro também não é para os amadores. É necessário, pois, já ter uma bagagem filosófico-teológica. Eu peguei esse livro porque me parecia oportuno. Ele vai trabalhar em cima do credo apostólico. Vai colocar, pois, a nossa fé, isso sim, de um modo quer introduzir ao que significa a nossa fé, o que significa ser cristão. Isso, pois, vamos também pedir a ajuda de Deus, porque quem sou eu para ensinar algo que o próprio Joseph Ratzinger ensinava? Ele, muito mais inteligente, um dos verdadeiros gênios do século passado, se não o teólogo maior. João Paulo II, talvez o Karol Wojtyła, seria um dos maiores filósofos do século passado. O Joseph Ratzinger, me parece que se não é um maior teólogo, um dos maiores, talvez junto com von Balthasar. São pessoas, de fato, que se dedicaram ao estudo e, além disso, Deus deu os dons impressionantes. Se Deus quiser, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser doutor da igreja também, por toda a obra que ele escreveu. É uma fonte fiel. Tudo que você for pegar do Ratzinger, se você conseguir entender, vai servir. Mas tudo é impecável. Não tem uma duplicidade, não tem ambiguidade. Tudo é uma fonte, tudo que ele escreveu é uma fonte fiel. Então, antes de começar propriamente com a nossa formação de hoje, gostaria de rezar. Vamos ficar de pé, pedir ao Espírito Santo que venha em nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por este momento de estarmos juntos. Ajuda-nos, Senhor, com teu Espírito Santo, que aqui seja falado aquilo que é do teu agrado. Também, Senhor, abra o nosso coração para que possamos, pois, frutificar esta palavra que vem ao nosso encontro. Isso te pedimos, Senhor, invocando o teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo um mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede da sabedoria, quem não sabe, a Virgem Maria. Sede da sabedoria. Muito bem. Então hoje, na verdade, nós não vamos nem entrar naquilo que é o credo. Nós não vamos entrar nem na parte introdutória, o que significa crer no mundo de hoje. Hoje nós, se Deus quiser, falaremos do prefácio. Só do prefácio, porque tem 15 páginas, então vamos lá. Não é uma coisa tão breve. O prefácio que nós vamos tocar hoje é a reedição, o prefácio é a reedição de 2000 anos. Então o livro foi escrito em 1967. Joseph Ratzinger já dava aula, inclusive ele foi um dos peritos do Concílio Vaticano II. Ele foi chamado para ajudar na elaboração dos textos do Concílio Vaticano II. Era uma pessoa já extremamente conhecida, no entanto ainda não era bispo, era um professor, assim, conhecido mundialmente, mas era um professor. Ele fez um prefácio novo para o ano de 2000, passando-se mais de 30 anos, porque aconteceram muitas coisas e ele quis destacar. E é muito importante, me parece que é uma análise muito bom daquilo que aconteceu desde o Concílio Vaticano II até os anos 2000. Tem dois momentos chaves que ele vai tocar, que de certo modo não são ligados à igreja, mas modelaram também a própria igreja. Não saíram do âmbito eclesiástico, mas são duas coisas, dois eventos que mudaram a história da humanidade, profundamente mudaram a história da humanidade. E depois ele vai pegar esses dois eventos e vai mostrar como é que nós chegamos a hoje. Tanto é que o prefácio chama Introdução ao Cristianismo, ontem, hoje e amanhã. Então, o porquê, o que aconteceu, o que acontece hoje e o que podemos esperar de amanhã. Muito importante ver que Deus suscita, através do seu Espírito Santo, pessoas como Joseph Ratzinger, que possam também nos ajudar a iluminar a vida. Nós, e o ponto que vamos tocar também, nosso Deus não é alguém alheio à realidade, não, mas é muito concreto. Deus atua na nossa vida, Deus pois quer iluminar a nossa realidade, quer fazer que possamos viver uma vida maravilhosa, uma vida boa. Isso significa ser cristão. No entanto, vemos que o mundo também não nos ajuda. Então, esse prefácio tem 15 páginas, é a parte talvez mais fácil de entender do livro inteiro. Então, vamos pouco a pouco junto fazendo essa caminhada. E, se Deus quiser, estaremos vivos ao terminar este livro. Dois eventos que marcaram a época. 1968, a Revolução dos Jovens. E 1989. O dia em que caiu, o ano em que caiu o Muro de Berlim. São dois eventos chaves para entender o que nós vivemos hoje e também entender como que a nossa fé, o que significa ser cristão no mundo de hoje. Bem, os jovens em 68 pensaram fazer tudo melhor, edificando finalmente um mundo da liberdade, da igualdade e da justiça. Além disso, estava convencida esta juventude de ter encontrado na grande corrente do pensamento marxista o caminho que levaria a essa meta. E isso, queridos irmãos, é muito importante entender. Muitas coisas se aplicam ao Concílio Vaticano II, muitas coisas colocam como erro do Concílio Vaticano II sem se dar conta de que aconteceu uma coisa crucial no ano 68. Jovens, vendo a situação deplorável do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, vendo tantas vezes os seus pais que não conseguiam dar uma resposta, falaram: nós vamos criar um mundo novo. Agora nós vamos dar novas regras, baseados naquilo que é a ideologia marxista. Nós faremos melhor, nós não podemos aguentar mais a injustiça que está no mundo, vamos dar justiça para todos, paz, abolição de governos injustos e tantas outras coisas. Vemos que 1968 aponta para o Karl Marx, o marxismo como tal, que mais do que uma filosofia, é uma praxis. Muito importante entender isso. Uma coisa prática,
nós vamos tornar o mundo um lugar melhor. Como vamos fazer isso? Pois realizando coisas. O outro evento pois foi em 1989. Um outro ano tão importante é porque se percebeu que o marxismo e toda essa ideologia não deu em nada. Uma decepção total. As pessoas esperavam uma salvação. Não sei até que ponto vocês que são mais velhos viveram isso aqui, mas na Europa ficou muito claro. Se esperava uma salvação de uma ideologia, esperava uma justiça igualdade para todos. Decepção profunda. 89, momento em que as pessoas se dão conta de que não funciona. E foram umas ideias maravilhosas, mas na realidade não deu certo. Bem, não vamos falar aqui, tudo o que eu vou dizer está escrito, para ninguém depois pensar que estou tirando coisa, não. Tudo ele escreveu. Eu só estou diminuindo, porque não, senão eu teria lido as 15 páginas, mas eu estou diminuindo e estando também facilitando a interpretação. Então, verdadeiros terrores que provocou o comunismo, isso as pessoas se deram conta. No ano 89, as pessoas, assim, não sei, repito como é visto aqui, mas na Europa foram atrocidades. Eu lembro que o padre que celebrava a Eucaristia todo sábado para nós passou 10 anos. 10 anos na prisão, no regime comunista. Por quê? Porque era padre católico. E porque não queria falar aquilo que as pessoas queriam que ele falasse. Na Romênia, pessoas não tinham o que comer. Tanto é que Ceausescu foi, não sei se vocês se lembram, mas foi executado publicamente. Tanto é que no YouTube tem execução dele. Se pensava uma coisa que afinal não deu fruto. Mais do que esse ponto, importante é a decepção que apareceu. Esperávamos a paz, como diz aquele salmo, e não chegou nada de bom. Esperávamos que finalmente o mundo fosse resolver-se, finalmente todos juntos íamos construir. Não aconteceu nada. Uma decepção profunda, um vazio profundo. Bem, o Papa vai dizer, dessa questão do comunismo, hoje em dia, pouco se fala. Ele cita aqui Solzhenitsyn, não sei se vocês sabem, recebeu Nobel Prêmio pelo arquipélago Gulag, porque ficou vários anos lá no Gulag da Sibéria. Não sei se vocês conhecem, ele é muito dos anos de 60 que ele recebeu o Prêmio Nobel. Então, uma pessoa que hoje em dia quase não se menciona mais, não se toca em certos assuntos. Pol Pot da Camboja que mandou matar não sei quantas. Isso como que hoje em dia, no fundo, não se toca. Porque a ideia, embora foi visto que não deu certo, ela permeia ainda por aí. Repito, tudo isso é uma visão que o Papa, na época cardeal Ratzinger, tem do mundo no ano de 2000. Ano de 2000. Bem, onde estava a igreja em todo esse tempo? Pois a igreja obviamente falou. A voz da igreja, o Concílio Vaticano II, afinal aconteceu no momento oportuno, porque o Espírito Santo é muito mais do que qualquer um de nós. No momento oportuno aconteceu o concílio para que a igreja pudesse também se abrir. No entanto, a igreja estava desacreditada. Mas não é um problema do século XX, na verdade veio do século XIX já. A religião era vista como algo subjetivo. A igreja já foi, assim, marginalizada. Tanto é que no início do século XX, que o Papa Bento XV falava quanto à Primeira Guerra Mundial, que é uma inútil carnificina, uma inútil matança, ninguém escutou. De todos os imperadores católicos e reis, escutou na verdade só um, que hoje é Beato Carlos, da Áustria. Vocês podem ver também, é um homem de fato santo. Olha, era o último imperador, o único homem que queria a paz. O resto não estava nem aí. Vê que a igreja já estava marginalizada. A igreja quer falar, porque muitas vezes parece que a igreja tinha autoridade até o Concílio Vaticano II e hoje já não tem. Não. Desde o século XIX, a igreja já estava sendo colocada de lado. Mas a igreja falou. A igreja falou e deu-nos também o caminho através do Concílio Vaticano II. Bem, na igreja acontece que o que nos talvez interessa mais, uma junção também desse praxis marxista com a teologia e dá à luz a teologia da libertação. Acho que vocês conhecem. Então acontece uma reinterpretação até da própria Escritura
a partir da visão do Karl Marx. Então, Jesus já não é filho de Deus. Ele é um símbolo do operário que sofre. Ele já não é Deus encarnado, é a imagem do povo que está sofrendo na mão dos opressores. Sagrada Escritura, especialmente o Antigo Testamento, não é visto como uma pedagogia que Deus faz para chegar à plenitude da vida que é Jesus Cristo. Não. Não. Já é visto como uma constante busca de se libertar contra o opressor. Está dando microfonia. Não sei como resolver isso. Não. Ok. Pronto. Vai dar certo. Pronto. Libertação contra o opressor. Toda a visão da própria teologia a partir do Karl Marx. Ele como um novo Aristóteles, pois a prática que cria a verdade. O Aristóteles apareceu no século XIII e todos os teólogos pegaram ele para depois fazer a teologia. Pois de modo semelhante aconteceu no século XX. Se pega o Marx para fazer teologia. Mas tem uma coisa, tem um problema em toda essa história, que Deus não é prático. Deus não é prático. Deus não realiza as coisas. Você fica de joelhos e pede para o seu marido não beber e ele bebe. Você pede de joelhos, está de joelhos aí, pedindo para que a sua filha, o seu filho faça alguma coisa e ele não faz. Onde está a praticidade de Deus? Quantas pessoas talvez rezaram para que o coronavírus não matasse algum familiar e morreu? Deus não é muito prático. Nós queremos coisas práticas. Olha a injustiça que está no mundo até hoje. Cristo veio, falou, fez um ensinamento muito maravilhoso, mas cadê? Onde está Deus em tudo isso? Deus, afinal, não é prático. Repito, Jesus é uma personificação dos sofredores que clamam por mudança. Antigo Testamento, uma luta revolucionária. E a liturgia, antecipação simbólica da revolução e a preparação para isso. Vemos que se tirou Deus do meio e se colocou mais uma ideia, colocou algo outro. Porque afinal, Deus não é prático. A pergunta que o Joseph Ratzinger coloca, isso na verdade não é tanto um problema da teologia da libertação. A teologia da libertação se espalha, que ele vai dizer também que tem algum outro elemento que é bom, que precisa ser levado em consideração. Mas a maioria de fato não presta. E ela se espalha, mas por quê? É a questão que, na verdade, as pessoas já viviam a situação de que Deus não é prático. Fazia tempo. Isso que muitos dos nossos irmãos estão focados em voltar àquilo que era antes do Concílio Vaticano II não conseguem entender. O mundo já havia colocado Deus de lado. Deus, de certo modo, já havia desaparecido. Parece que Deus não tem uma função mais. O problema é se tiramos Deus, quem nos diz? Quem nos diz quem é o homem? Se tiramos Deus da equação, quem nos diz como viver? Por isso que vemos, o Papa coloca nos anos de 2000, mas nós vemos no mundo de hoje, aborto, eutanásia, tráfico de pessoas. Ele vai dar exemplos também. Por exemplo, na Albânia, até eu achei interessante que um senhor que mora aqui, que não vou, ele mora aqui e trabalha numa das embaixadas, ele fala que na Albânia todo mundo sabe que existe tráfico de pessoas, eles torturam em nome de vários outros países, eles vendem pessoas, eles vendem drogas, eles vão nos outros países para fazer tudo isso e todo mundo finge não ver. Como é que chegamos a este ponto? Pois se tiramos Deus do centro, o resto vai simplesmente desmoronar. Deus, na verdade, é o fundamento da realidade. Sem Ele tudo muda. Como que Deus não é prático? Sem Deus não existe a realidade. O fundamento último da realidade é Deus.
Sem ele, nada tem subsistência. Tá difícil. Vocês me escutam assim? Precisa do microfone? É bom, né? Não, mas tá bom. Vai. Vamos lá, esperamos que não atrapalhe mais. Vai dar certo. Muito bem. Deus é o fundamento de toda a realidade. Deus é prático, sim, e Deus age. Bem, voltamos ao ano de 1989. Voltamos ao 1989. Aconteceu uma desilusão total com a ideia. Se viu que pois, esse marxismo que tanto prometia não deu em nada. Então as pessoas começaram a buscar algo a mais, algum sentido, algum consolo, porque apareceu o vazio existencial. E de certo modo se volta à religião, mas não como uma instituição. Tanto é que hoje vocês veem, tem muitas pessoas religiosas, mas não querem uma instituição. Assim, eu acredito em Deus, mas não na igreja. Mas o Papa mesmo vai dizer depois que a fé só se dá na igreja. Como que você pode acreditar em Deus e não acreditar na igreja? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Onde é que você se encontra com Deus se não é através da igreja? Através da sua ideia. Ouvimos como as ideias dos homens deram errado. Ouvimos muito bem. Em nome de Deus tem se falado tanta barbaridade, como está acontecendo agora na Rússia. Em nome de Deus nós vamos sair matando outras pessoas. Olha, mas o evangelho que eu li fala de morrer pelo inimigo, não de matar o inimigo. Eu não sei, na parte do evangelho, eu não sei de onde eles tiraram isso. Falam do anticristo. Nós lutando contra o anticristo. Curioso. Estas pessoas que lutam são os próprios anticristos. Interessante isso. Bem, voltando para dizer, as pessoas querem uma religião, mas não querem um sentido, não querem um logos, não querem algo ordenado, não querem usar razão, querem sentir. Então se busca um misticismo, várias visões que apareceram no mundo inteiro. Hoje em dia, assim, a Virgem Maria apareceu para todo mundo. Se você não viu a Virgem Maria, é porque tem alguma coisa errada com você, pelo jeito. Porque era para ter aparecido que tantas visões por aí, revelações particulares, mas sempre falta doutrina. Vamos ver a vida das pessoas? Vamos ver como que as pessoas vivem? Tem nada a ver com estas revelações. Sempre uma coisa sentimental. Buscamos algum sentido. Mas é verdade que também apareceram coisas maravilhosas, que, como por exemplo a Jornada Mundial da Juventude. Também são momentos que Deus suscitou depois do Concílio Vaticano II, graças talvez principalmente ao João Paulo II, obviamente ao Espírito Santo. Mas tem dado fruto também. É possível experimentar esta reunião em massa e viver a vida divina. É possível também. Mas quantas vezes isso acontece? Quantas vezes, na verdade, são delírios de pessoas, querendo sentir simplesmente alguma coisa e depois desvinculado completamente da própria vida. E aí uma coisa que ele vai falar também é dos movimentos, que achei oportuno ler, porque nós fazemos parte de um movimento. Um fenômeno semelhante a estas Jornadas Mundiais da Juventude registra-se nos movimentos que se multiplicaram nas últimas décadas. Também neles a fé toma a forma experiencial da vida, acompanhada da alegria de se pôr a caminho para participar do mistério do fermento, que penetra e renova o todo a partir de seu interior. E de fato, os movimentos nos ajudam a nos encontrar com Cristo. Por isso que eu gosto dessa frase do Eureka. O Eureka faz a gente se encontrar. É uma frase maravilhosa. A gente se encontrar principalmente com Deus, mas entre as pessoas, para podermos experimentar quem Deus é. Deus é um ser comunitário. Deus é um ser pessoal. Hoje o professor Jeová, na formação que também estamos fazendo no Vicariato, que normalmente ninguém assiste, ele falava disso, que na definição da pessoa é um ser relacional. Não tem como ser pessoa sem ter relação. Por isso que ele fala, eu nunca pensei, mas o monoteísmo como tal
em monoteísmo exclusivo que existe um só Deus, não tem como que uma pessoa pede outra. Uma pessoa precisa ter outra pessoa. Por isso que Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade, que isso é viver. Viver como uma pessoa, ter uma comunidade. Pois isso acontece nos movimentos. A partir de uma experiência interior, pois há uma renovação de tudo. Desde que exista um núcleo saudável, até mesmo os lugares de aparições podem transformar-se em estímulos para procurar Deus de uma maneira nova, sóbria. Mas quem esperava que o cristianismo se transformasse em movimento de massa, amargou seguidas decepções. Mas aqui também não esperamos transformar todo mundo e que todo mundo faça parte do nosso movimento. Isso não estamos aqui para fazer grandes números. Estamos para manter um núcleo saudável. E essas formações, inclusive, estão com esse intuito. Manter um núcleo saudável. Núcleo saudável, o que é? Pois viver aquilo que Deus quer. Viver em torno do Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa vida sendo um culto agradável a Deus, como o padre falava hoje na homilia muito bem, chamados a ser luz do mundo. Aqui precisa ter uma luz. Nosso movimento precisa ser uma luz no meio deste mundo. Não precisa fazer um milhão de luzes. Precisamos uma luz que possa iluminar a realidade das pessoas, que possa iluminar a realidade. Quem são chamados a ser luz? Vocês, queridos irmãos. Recebendo a luz num núcleo saudável, indo ao encontro dos outros, iluminando a vida dos outros. Não são, porém, os movimentos de massa que carregam em si a promessa do futuro. O futuro se forma onde as pessoas se unem em torno de convicções que dão forma à vida. E o futuro bom cresce onde essas convicções têm a sua origem na verdade e levam para dentro dela. Essa é uma coisa interessante. Pois o futuro existe onde as pessoas têm umas convicções firmes. Isso não quer dizer convicções certas. Tem muita gente que tem convicções firmes completamente erradas, péssimas. Vai ter futuro? Vai. Por exemplo, podemos ver que a maçonaria até hoje perdura. Tem gente com convicções firmes. No entanto, ruins. Não tem futuro bom por aí, não. Tantas outras, peguei um exemplo, mas tantas outras. Convicções firmes precisam ser, para ter futuro bom, precisam ter a sua origem na verdade e levar para dentro dela. Isso significa ter um futuro bom. Bem, acontece que as pessoas, falamos que buscam algum sentido, religião, buscam alguma coisa sentimental, mas para depois poder, de certo modo, justificar a sua vida, precisa relativizar as coisas. Não tem como você, pois, entrar num sentimentalismo cristão, vamos dizer, e depois não viver nada daquilo que Cristo fala. Todo mundo vai falar, pegando aquilo que escreveu São Tiago, mostra-me a sua fé sem obras, eu vou mostrar a minha com as obras. Não tem como reconciliar as duas coisas. Se você não vive aquilo que Cristo disse, você pode ter muitos sentimentos de religião, mas você não vive aquilo que Cristo disse. Não vive a fé. É um ponto muito importante. E como as pessoas procuram reconciliar esses dois? Então, uma vida que Cristo diz para viver e os sentimentos de Cristo, que Deus é amor, que Deus é bom, que são coisas verdadeiras. São verdadeiras. Mas como reconciliar essas duas coisas? Pois relativizando. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, o que Cristo disse, na verdade, não é bem assim. Então, existe, diante do eterno, daquilo que é, aquele que nos ultrapassa, diante dessa religião que, de certo modo, sempre tem um mistério por detrás, somos incapazes de conhecer, de nos aproximar. Nós não temos, afinal, como viver essa coisa de dar a vida pelos inimigos, de amar o próximo como ele é, de servir ao outro. Na verdade, não tem como viver isso, essa castidade, uma vida séria, de viver uma vida familiar. Não tem como viver muito bem isso. Então vamos reinterpretar. Vamos reinterpretar a figura até do próprio Cristo.
Não tem como viver bem esta situação, então vamos dar uma nova interpretação. Bem, Cristo então, nesse pluralismo, porque afinal, a fé cristã é uma entre todas as outras. Importante é a religião, voltamos a dizer. Importante é a religião. Não é importante a religião, uma delas, não. Importante é que você seja um ser religioso. Tanto é que da maçonaria, a primeira dificuldade que eles têm, que a igreja tem com eles, é justamente a relativização da verdade. Não sei se vocês conhecem, mas tem uns 7 pontos que a igreja não tem como. Não tem como ser maçom e ser cristão. Não tem como. Número 1 é a relativização. Porque para eles, tanto faz se você é muçulmano, se você é cristão, se você é judeu, se você... Ateu não pode ser. Curioso. Precisa ter alguma religião. Ateu não pode ser. Precisa ser um ser religioso. Agora, qual religião não importa? Não. Importa sim. Mas nessa nova interpretação, Deus, Cristo, é um ser iluminado com experiência especial de Deus. Não é filho de Deus. Aí pegamos as Escrituras. Todo aquele que diz que o Filho de Deus não se encarnou, seja anátema. Não vem de Deus. São João, primeira carta. Todo aquele que diz que Cristo não veio na carne e no sangue, não vem de Deus. Deus se manifestou no meio de nós com carne e sangue. Não é uma imagem, não é uma ideia, é uma pessoa concreta, Filho de Deus. Mas para o mundo hoje não. Buda, o Maomé, Jesus Cristo, tudo mais ou menos mesma coisa. Só que a questão da cultura que é diferente. Não, mas Jesus Cristo é Filho de Deus, é o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tirado dessa dimensão, Jesus Cristo não se entende. Não existem milhares de caminhos para chegar até Deus. Existe um só caminho que se chama Jesus Cristo. Para nós que somos cristãos, para os que não são cristãos, aí não posso falar deles. Mas para nós que somos cristãos, existe só um caminho chamado Jesus Cristo. Se existe um modo de se salvar, é por meio dele e através da igreja. Então, Padre, voltamos àquela frase, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. De fato, fora da igreja não há salvação. No entanto, a igreja até toca aqueles que nem cristãos são. De algum modo, toca eles também através do Espírito Santo. O Espírito Santo faz unir-se ao corpo de Cristo. Existe só um caminho para a vida eterna, Jesus Cristo. Agora, esse caminho de Cristo, talvez tem várias faces, são vários modelos. Obviamente não é o mesmo caminho que vocês estão trilhando que eu. Se Deus quiser, aqui haverá outro padre, mas se Deus quiser, e se não, também paciência. Está cutucando José, fica muito bem. Não. Passando por um momento de constrangimento, muito bem. Sempre é bom para distrair um pouco. Não. Voltar a dizer, existe só um caminho? Existe só um caminho, que é Jesus Cristo. Agora, são talvez vários modos desse caminho. Precisa todo mundo trilhar também o mesmo. Não se trata disso. Mas um só caminho para chegar à vida eterna. Vários modos de participar disso. Por um lado, se muda essa figura, se reinterpreta a figura de Cristo. Se separa aquilo que é Jesus e aquilo que é Cristo. Jesus da história, Cristo da fé. Como se não fossem duas pessoas. Não se entende uma sem outra. Afinal, é a mesma pessoa. Se muda também o conceito de Deus. Pois nós temos um nome de Deus. Deus se revelou com um nome, é Yahvé. E depois se revelou também numa pessoa chamada Jesus Cristo. Mas essa questão de que Deus tem um nome, Deus é uma pessoa, Ele é uma pessoa, se apresenta como um ser pessoal. Nosso Deus, Ele fala, Ele escuta, Ele pode ser chamado porque tem um nome e convida a ter uma experiência pessoal. É uma pessoa. Atrás desse nome parece que não tem mais... O nome de Deus não é Deus, é Yahvé. Tem um nome concreto porque é uma pessoa concreta. E tem sim olhado para Deus como um ser apessoal. Eu nas homilias tenho falado muito sobre isso porque é uma coisa que talvez não percebemos, mas muitas vezes vivemos como se Deus estivesse lá longe.
Ele está lá nas alturas e nós aqui na terra tendo que resolver a nossa vida. É um Deus como motor imóvel, aquilo que Aristóteles falava. Algum ser que está lá. Não, nosso Deus é concreto. Tem várias religiões, como o hinduísmo, que no fundo colocavam um Deus como um ser apessoal, como se não tivesse nenhuma implicância na realidade. Mas tem até eles mesmos se tocaram depois, que não tem sentido. E o que significa ser depois salvo, segundo a mentalidade dessa oriental, das religiões místicas? No fundo, você se libertar. Você se libertar de ser pessoa para ser unido a um todo. O cristianismo não é isso, não. Nós somos pessoas concretas. Seremos, se Deus quiser, enxertados, se diz assim, enxertados, colocados dentro da Santíssima Trindade. Viveremos a vida junto, sendo como uma só realidade com Deus, mas sendo as pessoas que somos. Eu serei Padre Vânia, você será Carla, José Renato, e aí terá o Sila, Yoga, pessoas concretas. Pessoas concretas. E existe esse neo-hinduísmo que depois se tocou bem, mas isso na verdade é um pouco estranho. Se nós não somos chamados a ser uma realidade concreta, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? E tanto eles mudaram, a partir da prática mudaram a verdade. O que não acontece conosco? As nossas práticas até mudaram. Tem certas coisas que durante a história da igreja mudou. Mas a verdade está imutável. Deus que se manifesta, primeiro como uma pessoa, depois se manifesta como um pai. Nós temos uma forte identidade, somos pessoas concretas. E esta mudança do conceito de Deus também, pois, trouxe também as suas consequências, vamos dizer, na vida prática. Procura pela prática e pela ação corretas começou a corrigir a teoria. Isso acontece no neo-hinduísmo. Isso ilustra até certo ponto as consequências práticas da fé cristã em Deus, mostrando ao mesmo tempo que não devemos regular a um plano secundário as grandes questões de distinção. Veja, o ponto que agora vamos entrar é justamente em nome de uma prática. As pessoas queriam também mudar aquilo que é a revelação de Deus. Mas não funciona assim. A revelação de Deus ilumina a prática. Não é que a prática ilumina a revelação. Porque senão nós estamos criando o nosso próprio Deus, não é? Se a nossa prática vai ditar o que é a verdade, é que então nós estamos ditando o que é a verdade. Não, a verdade foi revelada. Uma das coisas que esses dias escutei do Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, acho que vocês ouviram falar. Papa, sim, não deve ser um homem santo, mais cedo ou mais tarde vai ser canonizado. Falava que, diferentemente de todas as religiões, o cristianismo, ele não começa falando o que você tem que fazer para chegar até Deus. Você tem que fazer isso ou aquilo. Tanto é que aqui, vocês nunca me escutaram, você tem que fazer alguma coisa. Detesto esta tem que. Você deve, você tem que. Não, isso não vem do cristianismo. Isso são as religiões. Dizem você tem que, você deve, você deveria. Não. Isso, nós não trabalhamos com isso. Aparece em primeiro momento, não o que você tem que fazer, mas o que Deus fez por você. São coisas completamente diferentes. A nossa fé se baseia na graça de Deus. Deus que entrou por amor a você na sua vida. Deus que fez por você. Deus que deu vida por você. Você tem que devolver alguma coisa? Não. É chamado assim a responder com amor a este ato de amor. Não é que você tem que fazer. Depois aparecem certos mandamentos, isso é óbvio, para nos ajudar a discernir o que é da vontade de Deus. Mas aqui nós não começamos apresentando o decálogo, falando, olha, vocês querem ser cristãos, tem que fazer isso aqui. Isso não é cristianismo. Por isso que tanto falamos do querigma. A catequese que nós devemos fazer deve ser sempre querigmática. E o que é o querigma? Querido irmão, Deus te ama. Entrou na tua vida para te salvar, para te levar à vida eterna. Deus entrou na tua vida por amor. Isso é o anúncio que nós fazemos. Esta é a boa notícia.
Bem, com estas reflexões chegamos ao ponto do qual, nos dias de hoje, deve partir uma introdução ao cristianismo. Tudo isso foi tipo como que uma introdução da introdução, que depois vai ter outra introdução. O Papa é gênio, às vezes talvez não vamos conseguir seguir, mas conseguir seguir, nossa. Enfim. Mas vamos fazer o máximo possível. Eu sei que não é fácil, mas para hoje também estamos perto do fim. Antes de tentar estender um pouco mais a linha aludida, convém inserir uma nota a respeito da situação atual de fé em Deus e em Cristo. Existem o medo do imperialismo e a nostalgia da bela variedade de religiões e de sua pretensa alegria e liberdade originais. Afirma-se que o colonialismo está ligado à essência do cristianismo histórico, que se teria negado a aceitar o outro em sua alteridade, querendo sujeitar tudo ao seu controle. Dessa maneira, teriam sido pisoteadas e esmagadas as religiões e culturas da América do Sul, e a alma de seus povos teria sofrido violência, não conseguindo reencontrar-se no novo, depois de ter sido despojada do antigo. O que muitos historiadores dizem o problema ser da América Latina? A evangelização? Se não fosse por isso, aqui seria muito melhor. Mas chegaram esses malditos europeus, esses brancos aqui, chegaram e entre eles com certeza tinha algum croata. Cada coisa que eu escutei nesse tempo. Uma vez no seminário no propedêutico, ainda uns 10 anos atrás, a gente estava debatendo isso. A história que às vezes aqui é ensinada, eu fiquei muito chocado, mas enfim. Aí eu falava, mas não é bem assim, né? Aí fala, não, você é um branquelo europeu, cala a boca, você não sabe de nada. Você é um dos colonizadores. Pô, a Croácia não colonizou ninguém, estava sofrendo lá com os muçulmanos 500 anos matando-los. Os croatas mal conseguiam sobreviver na sua terra, imagina para ir na terra dos outros, tá louco? Não, mas por detrás desse imperialismo cristão que chegou aqui e oprimiu as pessoas, o que seria melhor? Voltar àquela pluralidade de religiões. As pessoas eram verdadeiramente livres. Os cristãos vieram para oprimir. Tanto é que se hoje você diz alguma coisa, mas isso aqui é uma idiotice que você fala. Não, você é um fascista. Cristão, você está oprimindo. Você não sabe de nada, afinal. Bem, o ponto que já, se Deus quiser, terminarei com isso, é que se pretende voltar a uma coisa que era insuficiente, por isso que não deu certo, estão querendo voltar ao paganismo que não deu certo. Sabe por que o cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro? Porque é melhor. É melhor. Só que as pessoas se esqueceram. Por isso que o paganismo está voltando. E quantos de nós vivíamos como pagãos verdadeiros? Até que Cristo entrou na vida. E podemos dizer que paganismo, me desculpem a expressão, uma merda. Uma merda. Só que alguém precisa experimentar isso. Isso que muitos jovens, aqui temos alguns, se Deus quiser, não experimentarão nunca. Mas talvez sim. Talvez depois o Senhor vai tocar outra vez. E chamar. Como fez comigo, por exemplo. As pessoas esqueceram que o paganismo não presta para nada. Que era terrível. Imperialismo cristão. Parece que o problema de tudo que nós vivemos aqui está no cristianismo que chegou. Importante é, nesse ponto, também diferenciar duas coisas. Aquilo que de fato eram pessoas que, em nome de si mesmo, fizeram tanta barbaridade, e verdadeiros santos que deram a vida, como, por exemplo, São José de Anchieta, e tantos outros. Verdadeiros heróis. Você pega a vida, verdadeiro herói é aquele homem, fechado numa jaula, numa gaiola, com uma senhora nua, e o cara se mantendo firme lá. E tantos outros morrendo, porque era a pegadinha, eles, enfim, não vou entrar nessa história, mas se querem ler depois, a história de São José de Anchieta. Um amor tremendo pela Virgem Maria, que escreveu milhares de versos para a Virgem Maria. Esses eram verdadeiros heróis, capazes de dar a própria vida para que o outro pudesse ter. Mas hoje em dia parece que o cristianismo, a cristandade veio para imperar. Não sei se vocês ouviram falar de Voltaire.
Voltaire, um dos pais do dicionário, né, do Iluminismo, tinha uma página enorme sobre a tolerância. Vocês podem pegar uma página inteira, a tolerância a tudo aquilo que os cristãos não são. Porque até o cristianismo chegar, a tolerância era tudo muito maravilhoso. Chegaram esses cristãos e começaram a falar da verdade e de repente todos os outros sumiram. É curioso que a tolerância é tudo aquilo que é diferente do cristianismo, mas o iluminismo, como terminou a tolerância deles? Na guilhotina. E era aquele que tinha o poder para guilhotinar o outro fazia. Que coisa interessante. Tolerância. Se apresenta muitas vezes o cristianismo com uma verdadeira falácia. E às vezes, pois como somos talvez não tão bem informados, entramos e parecem que tem muitos argumentos bons. Esses cristãos que estão dizendo como as pessoas deveriam viver. Não estamos aqui para dizer a ninguém como deve viver. Estamos aqui para apontar o caminho para a vida eterna que se chama Jesus Cristo. Estamos aqui para apontar a vida eterna que se chama Jesus Cristo. E a cruz gloriosa. Isso aqui estamos nós cristãos fazendo. Nada mais, nada menos. Esta ideia de um imperialismo cristão tem se desenvolvido em 2 pontos, que é o cristianismo autóctone. Isso, esqueci de colocar acento aí. Autóctone. E quer dizer, então aqui, isso estou dizendo porque tem muito a ver conosco aqui na América Latina. Então, o nosso cristianismo deveria ser, sabe aquela igreja do Brasil? A igreja da América Latina não é igual a outra. Lá tem Papa e Roma, que deve ser para lá, eu acho. Lá que a Roma está. Não sei. Mas lá em Roma é outra situação. Aqui no Brasil é outra. América Latina, a igreja não deve ser como lá. Não, é a mesma igreja. Aqui, lá na América do Norte, na África, Ásia, tudo a mesma igreja. Que tem suas particularidades, é verdade, mas a mesma igreja. No entanto, tem se apresentado um cristianismo autóctone. Estamos sempre falando da introdução ao cristianismo. Nós queremos apresentar, através dessas formações, o que significa cristianismo. Por isso que estamos falando de tudo isso. E aqui temos um cristianismo autóctone. Um cristianismo que não é para ser como os outros, para ser diferenciado. Original, vamos dizer assim, que hoje no mundo também tudo tem que ser original. Se você não é único original, então você não vale para nada. Então aqui nós temos que ter um cristianismo original. Isso é por um lado, e por outro lado, que temos vendo, na verdade, com muita mais força, não tanto no Brasil, mas Chile, Uruguai, Argentina, pois que é necessário erradicar o cristianismo. Por isso que no Chile estão queimando as igrejas. Não é porque estão convencidos, falamos das convicções firmes, pessoas convencidas de que o problema do país, o problema do mundo é o cristianismo. Não, é a solução. É a solução para o mundo ser cristão. Eu acho que meu tempo já acabou, mas eu vou ser breve e, se Deus quiser, mais uns 5 minutos eu termino. Importante em tudo isso entender que Deus é maior que a nossa compreensão. Deus é maior. Existe de fato um abismo entre Deus e nós. Embora Deus ultrapassou esse abismo para se manifestar a nós, esse é um verdadeiro cristianismo. Deus que entra para se manifestar, para se revelar, para dar-se conhecer. Ainda assim existe um abismo. Nós nunca compreenderemos Deus por inteiro. Não somos seres humanos. Aí aquela história de Santo Agostinho, colocando o mar num buraquinho na praia. Aí chega uma pessoa e diz, mas você nunca vai conseguir fazer isso? Colocar o mar dentro. Era o contrário, né? Uma criança estava colocando o mar dentro do buraco. E chegou Santo Agostinho e falou, mas o que você está fazendo? Estou colocando este mar dentro deste buraco. E Santo Agostinho diz, mas isso é impossível, você não vê que o mar é muito maior que este buraquinho? E a pessoa olhou e disse, mas não é a mesma coisa que você quer fazer com Deus, querendo entendê-lo? Deus é muito maior, não vai caber na sua cabecinha. No entanto, nós sim podemos conhecer a Deus. Se existe uma certa obscuridade de Deus, Deus se deu a conhecer em Cristo.
Deus se deu a conhecer em Cristo, por isso que tanto afirmamos a Cristo verdadeiro, aquele que é, sem querer enfeitar, sem querer relativizar. Cristo, aquele como Ele é. Importante entender que somos limitados, verdade, mas Deus se deu a conhecer. Não temos desculpa. Deus se deu a conhecer. Somos limitados, não podemos conhecer perfeitamente, afinal, aquela história de Jó. Qual a moral daquela história? Afinal, não disse nada. Ele começou sem entender quem Deus é, ele saiu sem entender quem Deus é. Ele só aprendeu, na verdade, uma coisa, que Deus o supera de um modo. Afinal, ele vai dizer, eu fecho a minha boca, porque quem sou eu para dizer quem tu és, Senhor? E só entendeu uma coisa, que precisa amar os seus amigos que estavam acusando. Depois talvez a gente pega um dia para interpretar a história de Jó. Mas ele entender quem Deus é, não entendeu nada. Você entendeu que ele é limitado e que Deus ultrapassa. Nós podemos conhecer a Deus, mas sempre precisamos lembrar dessa obscuridade de que Deus nos ultrapassa. E se existe uma obscuridade, existe também uma claridade de Deus. Aquilo que temos falado, que a igreja optou pelo Logos. Existe uma razão por detrás de tudo. Nós não fomos criados do nada, fomos criados por Deus e por uma razão. Deus que nos criou a partir de razão, pois também ilumina a nossa razão. O mundo é bom, apesar do mal e do sofrimento que está nele, mas o mundo é bom, especialmente se recebe esta direção de Deus. Se Deus ilumina, e hoje foi oportuno, o Evangelho foi de Cristo que ilumina. Pois se Cristo ilumina a realidade da vida, se Cristo nos dá o discernimento, a vida se torna maravilhosa. Com a luz de Cristo, esta vida se torna fantástica. Sem a luz de Cristo, de fato, tudo é obscuro. Sem Ele, não há fundamento para uma ética. As pessoas querem fazer uma ética, mas tirando Deus do meio. Mas se Ele mesmo é aquele que ilumina a realidade, porque saiu a partir dele, como que vamos fazer uma ética? E vocês podem ver no mundo se faz. Vamos nós sentar, aqui tem, não sei, 30 pessoas, vamos sentar e vamos decidir o que vai ser mais. Gente, tem alguém que precisa nos ajudar a iluminar? Quando tivemos aquela, como se diz, aquela assembleia, muito bem. Nós precisamos colocar o Espírito Santo aqui, porque se for nós para decidir, não decide nada. Precisamos da luz de Deus para iluminar a realidade, para fazer-nos discernir aquilo que é de Deus. Sem Deus, tudo se resume ao consenso dos homens. E afinal se resume quem tem mais força para dominar. Quem tem mais força para dominar os outros? Pois Deus quer iluminar a nossa vida. Deus entrou no mundo. Deus entrou no mundo para nos iluminar, para nos dar um sentido, para nos dar razão, para nos orientar. E nos chama a uma responsabilidade. Isso é que muitas pessoas, e por isso que fazem tantas teorias, e no fundo não querem ser responsáveis por aquilo que fazem. Afinal, é sempre a culpa dos outros. É dos colonizadores, é do governo, é do esposo, da esposa, é dos pais, é do empregador, é do empregado, é do padre, é da igreja, é do papa. Sempre todo mundo está errado, menos eu. Não, mas Deus diz ou não? Existe uma responsabilidade. E as pessoas muitas vezes não querem encarar que são responsáveis pela sua vida. O Papa termina esse prefácio dizendo: se eu pudesse escrever o livro, provavelmente ia inserir algumas outras religiões, provavelmente ia iluminar talvez algumas outras situações. Mas ele diz, eu faria este livro do mesmo modo, porque nesse livro eu coloquei Deus no centro. Coloquei Deus no centro, e o resto não importa. Sim, é importante de certo modo iluminar, mas colocando a Deus no centro, pois o caminho para a vida eterna está seguro. Nesse livro, Joseph Ratzinger procura colocar a Deus no centro, para iluminar a vida de cada um de nós, colocando a Deus no centro. Tem o outro prefácio que terminou, na verdade, com essa história. O outro prefácio que ele fez, mesmo no ano que ele escreveu o livro, falando sobre tantas mudanças que aconteceram,
E ele fala do Joãozinho feliz, não sei se vocês escutaram, o Joãozinho recebeu uma barra de ouro. E Joãozinho não sabia o que fazer com a barra de ouro. E tantos cristãos, na verdade, que recebem uma barra de ouro não sabem o que fazer. Joãozinho não sabia o que fazer com barra de ouro, pegou e trocou por um cavalo. E depois ele pegou um cavalo que dava muito trabalho e trocou por uma vaca. Mas a vaca também precisava de muito esforço para cuidar, então trocou a vaca por um ganso. Mas o ganso, esperneando-se o tempo todo, ele não sabia o que fazer, então trocou o ganso por uma pedra de amolar. E afinal, pois, queria ser livre e jogou essa pedra no lago. Moral da história, recebemos um dom maravilhoso, mas se você não sabe usar, se aquilo parece um peso do qual você precisa ser libertado, nunca vai dar. E ele diz, o Joseph Ratzinger, imagina a dor do Joãozinho quando ele se tocou o que ele fez. O que você faria? Recebemos uma barra de ouro maravilhosa, mas muitas vezes não sabemos como aproveitá-la. Muitas vezes parece que precisa ser trocada por alguma outra coisa. Voltamos a dizer, Deus quer para nós a verdadeira liberdade. O Joãozinho queria ser livre de todo aquele peso. Afinal, se encontrou escravo. A verdadeira existência cristã. O que significa ser cristão no mundo? O que significa viver o cristianismo? Pois, nos próximos capítulos nós veremos. Muito obrigado pela atenção. Vamos ficar de pé, vamos rezar ao Senhor. Oremos, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse momento, porque entras na nossa vida, por este amor infinito, inesgotável. Ajuda-nos, Senhor, a responder a Ti com o mesmo amor. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais conhecer quem Tu és, para que, sendo iluminados por Ti, possamos também, Senhor, iluminar este mundo. Isso te pedimos, coração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Boa noite.